paz do Senhor Jesus. Sou seu irmão em Cristo, William Enoque, e é com muita gratidão que retornamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje a nossa 9ª lição, finalizando o mês de maio, um mês que Deus tem nos dado vitória. Quero aproveitar para agradecer você que tem acompanhado o canal da nossa igreja. Somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. Nosso pastor-presidente é o pastor Samuel Padilha de Siqueira, e em nome do nosso pastor, da nossa igreja, cumprimentamos você e agradecemos a sua participação e também pedimos, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal da nossa igreja, divulgue, compartilhe, seja bênção na vida de alguém. Hoje, o nosso tema é uma família nada perfeita. O texto áureo, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A verdade prática, tudo, exatamente tudo. E perceba que aqui a gente tem um pronome indefinido, é tudo, tudo. Você já sabe que nós podemos escolher a semente, mas a gente não pode escolher a colheita. Tudo o que os membros da família semearem, tudo o que plantarem, eles irão colher. E essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Para quem acompanha a leitura diária, na segunda-feira, foi muito interessante, é muito interessante porque tratou sobre a proibição divina a respeito da prática do incesto. Então, todo esse cenário de inversão de valores, de tragédias na família, em relação a essa inversão mesmo de valores, a essa corrupção moral, essa destruição dos sentimentos, a Bíblia tratou sobre isso, a Bíblia trata sobre isso em Levíticos capítulo 18. A história de Tamar, essa prática incestuosa também terrível, muito traumática e de consequências irreparáveis. Isso está no livro de 2 Samuel, capítulo 13. A sagacidade de Jonadab. Se você não leu, leia isso e vai entender como que o ser humano ele pode tomar decisões muito comprometedoras e quais os riscos, as consequências diante de tudo isso. E a lei da semeadura. Paulo falando sobre isso aos Gálatas no capítulo 6, que é o texto que lemos. A rebelião dos filhos de Davi e, principalmente, leia Mateus 26, que todos nós precisamos ter uma vida de muita cautela, de muita vigilância e de muita oração. Segundo Samuel, capítulo 3, do versículo 2 ao 5, depois capítulo 5, versículo 13 a 15, e capítulo 12, do versículo 10 a 13, a parte A. Essa é a leitura bíblica em classe para a aula de hoje. Vamos aprender, então, que em família nós temos diferenças. Em família nós temos opiniões diferentes. E usaremos como base para a discussão, para a temática desta aula, o exemplo de Davi. É o homem segundo o coração de Deus, mas que também passa por percalços, toma decisões a partir de situações em que, olhando agora, olhando tudo que aconteceu, nós podemos observar o quanto um pouco mais de cautela, de cuidado, poderia ter evitado graves problemas. No entanto, você há de concordar que nesse ambiente, nesse cenário, são muitas ocasiões que às vezes somos levados pelo ímpeto, às vezes deslizamos e incorremos ao erro exatamente porque podemos passar a julgar situações irrelevantes, não atribuir o devido valor aos riscos, à iminência de desagradar a Deus, à ausência de uma comunhão intensa. A gente vai estudar aqui o problema da ociosidade, aquela coisa de não tem problema, deixa a si mesmo. E é isso que nós vamos aprender, porque a história dramática dos pecados na família de Davi
pode nos trazer uma grande reflexão e nos ensinar muito na aula de hoje. E vamos aprender que essa não era uma família funcional. Infelizmente, por causa de situações, de algumas omissões do rei Davi, ele infelizmente teve que presenciar situações, episódios de muita tristeza, incesto, rebelião, morte, traumas, problemas. E nesta oportunidade vamos aprender sobre isso e receber de Deus graça e orientação para não entrar nesse caminho e manter a nossa família orientada pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e você continua com o pastor Diego Fonseca. Olá, queridos pais do Senhor Jesus. Que prazer poder estar com vocês nesta ocasião, a fim de dialogarmos um assunto importante, tendo em vista que nós temos tido o privilégio a esse trimestre de dialogar sobre família. Um assunto extremamente pontual, necessário e ultra relevante. Aliás, a essa altura, nós vamos falar de um título propício, Uma Família Nada Perfeita. Parece até ideia de cineasta, né? Pois bem, introdutoriamente, nós temos uma informação essencial. É claro que parto do pressuposto que os senhores conhecem a história, o enredo que envolve Davi, personagem fulcral a essa altura. Pastor Elienay Cabral afirma que, a despeito de Davi ter sido um grande rei, não foi o mesmo como o pai. Então, para a frase ficar mais interessante, digamos que Davi foi um grande rei, mas não foi um grande pai. Não dá para manter maiúscula a sua paternidade. E nós, muito embora, repito, supomos que os senhores conheçam a história, vamos fazer recortes a partir das lentes do pastor Elienay e aplicá-los no intuito de que eles subsidiem a todos vocês, quer na explanação ou quer na absorção do conteúdo. Muito bem, o primeiro assunto fala sobre o rei Davi e sua grande família. Só uma nota, um parêntese, se você me permite. Notem que os tópicos, os títulos a serem dialogados na aula de hoje, eles por si denotam a derrocada na vida de Davi, né? E o que mais importa não é o começo, mas é o fim das coisas. Infelizmente, você percebe a forma descendente, né, que se vê na casa, no ministério, na vivência de Davi. Bem, mas por ora, o assunto inicial destaca questões importantes, né? Questões que são brilhantes, que causam comoção, que emocionam, são histórias bonitas a respeito desse monarca e você deve lembrar de todas elas. Mas eu preciso evocá-las porque essa é a ideia do conteúdo atual. Perceba que o primeiro assunto nesse nicho que destaca o rei e família é sobre o ungido de Deus. Olha os títulos, né? Olha os adjetivos muito bem extraídos e aplicados pelo pastor Cabral em relação à figura de Davi. A priori, ungido por Deus. Vejam que o primeiro livro de Samuel, ele vai deflagrar essa história. Você deve se lembrar, a altura do capítulo 16, é exatamente o momento em que esse episódio acontece. O que ocorria? Nós tínhamos um líder, um monarca, escolhido ou sugerido pela própria nação de Israel, uma vez que Israel até então, muito embora com gestões de juízes, né, nós lembramos que por ora tinha um regime teocrático, porque Deus era o centro da nação, optaram, dada a influência das nações vizinhas, pela monarquia. E Deus então os dera a figura de Saul. Saul, infelizmente, se perdera ao longo do processo. E no capítulo 16, Deus usa o profeta Samuel, inclusive com uma chamada de atenção. Ei, Samuel, até quando
né? O até é uma preposição indefinida. Então Deus deixa claro para o profeta: até quando você terá dó ou pena de Saul, tendo eu o rejeitado? A rejeição de Deus já era estampada com relação à liderança de Saul. Então Deus sugere: enche o teu vaso de azeite e vá até a casa de Jessé, em Belém, porque lá eu tenho escolhido o novo rei de Israel. É claro que eu estou recontando a história, mas isto é necessário. Samuel obedece à ordem, é recebido por Jessé e recebido pela maioria dos seus filhos. O único filho que não fora convidado era o menor, porque, muito possivelmente, supôs Jessé que Davi não tivesse as qualificações que seus irmãos dispunham para exercer a monarquia de Israel. Qual a razão em convidar Davi? É o mais moço, não tem estrutura corpórea, física, habilidade cognitiva para gerir uma nação de tamanha proporção. Então, Davi sequer havia sido convidado para a recepção feita a Samuel. Até o profeta Samuel se equivoca, porque, muito embora fosse um homem de Deus, e o era de fato, ele vai pela aparência. Então ele vê as figuras que lhe são apresentadas, homens de guerra, soldados valentes, robustos, e se encanta com aquilo que está sendo visto. De modo que ele diz: certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Até que outra vez ele recebe uma correção divina: calma, Samuel, eu não tenho a percepção que você tem. Os homens costumam ver pelos olhos, eu vejo o coração. Então, como o ungido não estava ali, a Bíblia fala que Samuel questiona a figura de Jessé se haveria outro filho. Mandaram chamar Davi e estava perante agora Samuel, o ungido do Senhor. Com relação a esses detalhes, não há dúvidas. O verso 13 diz que quando ungido, Davi recebeu ou se apossou, ou o Espírito do Senhor se apoderou dele. Isso é brilhante. Num segundo momento, nós temos um outro detalhe interessante, recortado pelo pastor Elienay, que caracteriza a figura de Davi. Não necessariamente o ungido, mas agora o homem de Deus. Essa nomenclatura enche os olhos das pessoas, né? Até hoje, atualmente, os homens se envaidecem quando ouvem essa expressão: tu és homem de Deus. A Davi isso também fora dirigido. E por quais razões? Razões porque em Davi se vira isso. Enquanto gestor, enquanto monarca, ele foi o responsável por unificar as tribos. O trabalho exibido por Davi fora brilhante nesse sentido. Ele tinha habilidades diversas, tanto do comando quanto das guerras. Um homem de batalhas, homem de mãos sangrentas, inclusive Deus não lhe deu a oportunidade de construir o templo justamente porque ele era um homem de combate, diferentemente do seu sucessor Salomão, que seria de paz. A essa altura, o pastor Elienay, inclusive, faz questão de destacar que Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. Portanto, se você for fazer uma análise do mandato de Davi enquanto rei de Israel, possivelmente você vai erguer a sua patente, você vai se lembrar dos seus feitos, possivelmente líderes posteriores, muito embora não houvesse um banco de dados com fotografias, com páginas escritas, como hoje muito mais facilmente nós temos, as pessoas desejavam imitar a figura de Davi em sua gestão, porque de fato foram um exemplo nesse sentido. Agora, no terceiro momento, nós temos o início de uma hipotética derrocada, porque aqui se vê a grande família de Davi. E por que eu digo isso aos irmãos? Porque Davi, muito embora fosse ungido e homem de Deus, ele agora entendeu que podia viver na poligamia. Então ele tinha várias esposas. Aliás, se você ler os textos
da leitura bíblica em classe, 2 Samuel 3, capítulo 5, por exemplo, você vai se deparar com algumas delas, né? Quer mulheres, de fato, ou concubinas. E esse relacionamento poligâmico inicia ou dá indícios de problemas posteriores. Tá? Eu nem vou falar da questão pontual desse problema de ordem moral, mas com relação aos filhos, tendo em vista que está catalogado o número de filhos que Davi teve, alguns por nome, outros não estão sendo citados a sua nomenclatura, mas nós temos a informação de que Davi tivera mais de 20 filhos. Então, uma família abastada, grande. Porém, ele teve o descuido na falha do monitoramento desses filhos. Muito embora ele tivesse filhos nessa região e naquela outra, ele não conseguiu acompanhá-los, tanto no seu processo de crescimento, de desenvolvimento, de formação intelectual, cognitiva. Enfim, esses filhos cresceram, permita-me a indução, permita-me a inferência, digamos que quase que órfãos de pai, porque a participação de Davi não existia. Havia uma determinada e, em certa medida, negligência. Agora, vejam que, ao ter tantos filhos e filhas, ele acabou caindo na displicência com eles. Eu usei a palavra negligência, mas ambas são muito próximas, são sinônimas. Ele foi displicente e esqueceu de que tinha famílias espalhadas em outros lugares. Perceba que aqui nós temos uma situação pontual que compromete a vida dos filhos, porque o pai necessariamente não é só do caráter biológico, aquele que colocou um filho no mundo, mas pai realmente ou verdadeiramente é aquele que cuida, que acompanha, que frequenta, que participa da vida do seu filho. Então, por mais que a rotina de um pai seja puxada, pesada, mas é dever dele, enquanto pai, assumir a rotina do seu filho, ou pelo menos ter ciência dela, do que ele faz ali, do que ele faz aqui, de como está se saindo ali e aqui, enfim, isso são responsabilidades que não podem ser alteradas nem terceirizadas. Uma vez feitas, o risco de problemas futuros são muito intensos. Os filhos e parentes na casa de Davi. E aqui temos o exemplo de Tamar, Absalão, Aminon e Jonadab, que foi um conselheiro do mal. Parece ser estranho, mas quando olhamos para a história de Tamar, que era filha de Maca, esse exemplo bíblico mostra que um dos problemas muito terríveis que ocorre aqui, o fato de Tamar ser uma mulher bonita, virgem, essa beleza provoca uma atração em Aminon. Ele era meio-irmão de Tamar, primogênito de Davi com Ainoã. Infelizmente, Tamar, que nasce da união, Tamar era filha de Maca, o pai de Maca era o rei de Jesus, possuía um reino pequeno nas cercanias das terras de Israel. E aí, Davi deve ter negociado com o rei na época para ter a mão de Maca, e ela era muito bonita. Mas o problema é que agora nós temos um episódio muito triste, porque Tamar, filha de Davi com Maca, irmã de Absalão, Absalão acaba tendo essa dificuldade de respeitar, de honrar a sua família. E nós vamos perceber na história que ele elabora um plano, no mínimo, maligno. E ele conseguiu abusar, violar, estuprar Tamar e comete erros terríveis. Entra no caminho da fornicação, incorre no incesto, na violência, no estupro, tudo ao mesmo tempo. Então, Absalão, meio-irmão de Tamar, filho de Maca, terceiro de Davi, a sua história está registrada em detalhes. O nome Absalão tem a ver com paz.
Mas, infelizmente, não há uma percepção de que ele seja um pacificador. Até porque ele assassina Amnon. O seu meio-irmão conspirou, rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. E quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era escolhido por Deus para reinar, casou-se com Ainoã, gerou Amnon. Feito homem entre os outros irmãos nascidos, ele demonstrou ser desajustado emocionalmente. Ele demonstra muita tendência a esse descontrole pelas paixões carnais. E mais uma tragédia. É por causa desse comportamento, por causa desse desajuste emocional, que ele se apaixonou pela sua meia-irmã Tamar. Ficou doente de tanta angústia, de desejo incontinente pela sua meia-irmã. E ele, então, chegou ao ponto de não comer, não beber, e estava totalmente dominado por essa paixão incontrolável. E aí ele toma essa decisão tão terrível. Na sequência dessas tragédias, temos o exemplo de Jonadab, que agora se apresenta como alguém que aprecia o mal. Ele é tratado, é reconhecido como esse conselheiro da maldade. Veja, ele era primo de Amnon, filho de Simeia, irmão de Davi. E segundo a Bíblia, ele era sagaz, hostil, maus pensamentos em seu coração. E era também um homem que tinha essa intenção contínua, desenvolvia, nutria em seu coração extremamente algo muito maldoso. E o mal sempre, você sabe disso, está na lição, sempre atrai o mal. Sempre, sempre, sempre. E por isso, ele induziu a Amnon a ter coragem a satisfazer as suas paixões. E ele incentiva um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação toda. E a Jonadab, o tipo daquele amigo que de maneira nenhuma ninguém deve ter por perto. Porque quando se vive algum problema pessoal ou familiar, ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. Então nós vemos nos filhos, na família, nos parentes de Davi, infelizmente, um conceito de inclinação para o mal, de desvio de conduta, de quebra das regras básicas, de limites e, acima de tudo, de temor a Deus. Esse exemplo bíblico, nos remete a pensar que, se nós estamos estudando hoje de uma família nada perfeita, é verdade que nós não conseguimos controlar tudo que está ao nosso redor. Nós não conseguimos controlar o ímpeto de todas as pessoas. Nós não conseguimos controlar o desejo, o desequilíbrio de todas as pessoas, sendo próximas ou não. Mas nós temos, então, a função de que dentro da nossa casa, da nossa família, há uma responsabilidade individual de orientação, de conversa aberta, de não nutrir segredos, mas um lar que tenha acolhimento aos nossos filhos, que tenha verdade, que tenha transparência. A sociedade vive hoje um mundo totalmente relativizado. Parte dos filósofos da literatura indica que a pós-modernidade trouxe diferentes traumas nas famílias. Bauman, que trata da modernidade líquida, essa pós-modernidade, o avanço tecnológico, que deverasmente é muito interessante, é prático, mas também trouxe problemas, trouxe dificuldades. Então, esse autor, por exemplo, trata dessa modernidade líquida, onde nada mais é duradouro, onde tudo está relacionado à satisfação momentânea. E é tudo isso que a Bíblia recomenda o contrário. Nós precisamos, sim, nutrir relacionamentos duradouros, profícuos, de qualidade. Para quê? Para que possamos, então, trazer consistência na formação dos nossos filhos, a despeito de lerem, conhecerem, experienciarem
ao entorno situações de tragédias. Os nossos filhos estão expostos. O que eles mais veem são exemplos contrários, são exemplos de violência, são exemplos de quebra de compromisso, de pudor que não se existe mais. E essas referências não podem influenciar a nossa casa. Precisamos tratar e sermos claros e dizer, olha, o que o mundo está fazendo não é modelo para nós. O cenário das séries, o cenário e o contexto das telenovelas, o cenário desse mundo, né, dos influenciadores digitais, não é o padrão bíblico de família. O padrão bíblico de família é essa comunhão entre pai, mãe, filhos, para que haja a bênção de Deus. Em nome de Jesus, é essa a família que Deus tem para mim e para você. Que possamos continuar crendo nesta palavra e desenvolvendo a criação dos nossos filhos, novamente, reitero, sempre na casa do Senhor, com temor, responsabilidade e, sem dúvida, mesmo em meio a uma família nada perfeita, nós não somos perfeitos, mas caminhamos, mas buscamos atingi-la, mas buscamos alcançar. Deus te dará graça e você terá vitória em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos agora no tópico 3, onde falaremos sobre o problema moral na família de Davi. A priori, as consequências de sua falta de domínio próprio, de temperança, assunto melhor esboçado, construído e aplicado por Paulo apóstolo quando escrever a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22, ao elencar o fruto do Espírito a partir de 9 aspectos, sendo o último desses aspectos justamente o domínio próprio. Bem, a que assunto necessariamente esse termo se refere? Ao capítulo 11 do segundo livro de Samuel, onde nós temos o relato do adultério, quando Davi comete aquela ação nefasta, indecente e toma a mulher de Urias como sua mulher e, sobretudo, coloca Urias na frente da batalha a fim de que ele pudesse ser assassinado. Essas ações são confrontadas pelo profeta Natã, que você deve se lembrar no próximo capítulo, capítulo 12 de 2 Samuel, ele vai confrontar o rei Davi com uma história e incluir Davi como uma personagem central daquela história. Davi confessa o seu erro, o seu pecado, a sua ação indevida, mas não consegue evitar as consequências relacionadas àquela atitude. E com isso, nós veremos, se você prosseguir na leitura, as consequências que se sucederam dentro da sua própria casa, tendo em vista que o próprio Natã, no verso 11 do capítulo 12 de 2 Samuel, alegou que o Senhor suscitaria da sua mesma casa o mal contra ele, tomaria as mulheres perante os olhos, daria ao próximo, se deitaria com essas mulheres perante o sol, isso é, os problemas inclusive de ordem moral seriam evidenciados dentro da própria casa de Davi. E se Davi houvera feito aquilo às escuras, agora esses atos seriam estampados a todos os olhos de Israel. Pelo menos é o que diz os versos 21 e 22 do capítulo 16 de 2 Samuel. E você percebe que isso ocorrera uma vez que um dos filhos coabitou com a concubina do próprio pai. Você vai lembrar, como diz o item 2, do incesto de Amnon e Tamar dentro da sua própria família, e vai se perceber também a negligência ou a passividade por parte de Davi, que ao ser informado da atitude de Amnon, ele simplesmente não toma nenhuma atitude pontual em relação à postura de Amnon. Ele sabe, se chateia, mas não age, o que dá a ideia de negligência, de displicência. Sobretudo, Absalão
que já havia causado inúmeros tumultos para sua família, agora resolve tomar as dores da sua irmã e vingar a atitude de seu irmão Aminon, a ponto de assassiná-lo. Sobretudo, esse Absalão que matou o irmão que havia se deitado com a própria irmã. Olha a quantidade de problemas, né, internalizados dentro de uma mesma família, se rebela contra o pai a ponto de tentar tomar o trono e por isso ele morre. E o texto do capítulo 18, verso 14 de 2 Samuel, dialoga a esse respeito. Agora, notem que Davi, muito embora tivesse passado por todos esses processos, as suas ações, segundo Lawrence Richards, é que são ações nas quais nós, enquanto pais, só deveremos tomá-las se quisermos arruinar a vida dos nossos filhos. Por quê? Porque Davi, ele fica zangado com a atitude de Aminon em relação a Tamar, mas ele não castiga o seu filho. E, por favor, entenda a expressão castigo, não por ar ou pelo viés do pejorativismo, né? Porque senão você vai entender que eu estou falando de castigo seriam coisas relacionadas a algum tipo de agressão física ou a espancamentos, enfim. O que eu estou me referindo aqui é que faltou por parte de Davi uma atitude dura, pesada, pontual em relação a Aminon, porque o que esse autor Lawrence vai dizer é justamente isso. Ele ficou zangado, mas não castigou. Em relação a Absalão, mesmo depois de toda aquela ação que Absalão tivera em relação à concubina, em relação a Aminon, essas ações pontuais e sumira, foram embora, você percebe que o próprio Davi ama demais o seu filho ao ponto de desejar o seu retorno, né? E permitir que esse filho, amado demais, possa fazer o que bem entende, né? O que dá a ideia de permissividade. Então você vê negligência e vê permissividade em Davi, mas você também vê um Davi que perdoa, mas não completamente, que muito embora ele queira o retorno do filho, quando o filho volta, ele fica aproximadamente 2 anos sem vê-lo, porque ele tinha resquícios guardados em seu coração. Então, são ações pontuais que Lawrence Richards argumenta para que nós, enquanto pais, não tomemos, porque, por certo, o resultado será muito parecido. Eu finalizo com o item 3, que fala sobre vigilância, proximidade e exemplo, fatores extremamente imprescindíveis para a família. O autor, pastor Elenay, diz que é muito importante desenvolver uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Ninguém vos pede ou me pede para que sejamos perfeitos, mas a nossa relação precisa ser sóbria e precisa ser equilibrada com todo esse contexto, com a esposa, com os filhos, com os parentes, com os amigos, enfim, o meu entorno, obviamente, que não será perfeito, mas ele precisa ser no mínimo equilibrado. As relações precisam ser no mínimo sensatas, as melhores possíveis. Isso não significa que você precisa agradar a todo momento este ou aquele, a fim de que haja aceitação. Não é sobre isso que o autor está falando, é sobre sobriedade, é sobre equilíbrio. Essas relações tendem a ser muito mais frutíferas quando se perceber esse tipo de comportamento dentro delas. Por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro da casa, os filhos, a família tende a seguir os mesmos passos daquele que se pôs como protótipo. Então hoje é muito mais possível que os meus, que os seus, que os nossos filhos sigam os nossos passos do que necessariamente as nossas instruções. E isso eu não estou desprestigiando a instrução, ela é extremamente necessária, pedagógica, vital, precisa ser repetida inclusive. Mas mais valerá o que eu faço do que o que eu falo, porque muito mais será reproduzida as minhas ações
do que as minhas falas. Estamos encerrando a nossa lição e aprendemos hoje que a família do rei Davi era uma família disfuncional. Era uma família como qualquer outra que enfrenta os dissabores, as dificuldades. Eu reitero que é com muito respeito, até porque cada família enfrenta as suas situações nos problemas mais adversos possíveis. No entanto, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família de Davi foi deixar de observar esses detalhes. Sabe aquela coisa de cortar o mal pela raiz? De buscar, então, onde está o problema e, o mais breve possível, solucionar. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra de Deus em nossos lares. Que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos. Já parou para pensar que, às vezes, precisamos rever as nossas atitudes? Já parou para pensar que, às vezes, excedemos? Já parou, pai, mãe, já parou para fazer um meia-culpa? Porque, às vezes, nos excedemos. Eu compreendo o estresse, o cansaço. Às vezes, produzimos respostas ásperas demais. Já parou para pensar que, às vezes, devemos uma conversa franca com os nossos filhos? A psicologia recomenda que filhos que desenvolvem esses traumas na infância tornam-se pessoas inseguras no futuro, extremamente ansiosas, extremamente mal resolvidas. Um louvor antigo da cantora Mara Lima, e ela gravou isso: a educação dos nossos filhos está em nossas mãos. Meus amigos professores lamentam sempre. Os professores enfrentam hoje uma situação muito atípica, onde há um problema da transferência da educação para a escola. E a escola vai ensinar cálculo, vai ensinar leitura, compreensão, vai ensinar conceitos. A educação é responsabilidade da família, o núcleo familiar, o respeito, a pontualidade. Então vai lá, nós estamos cumprindo a nossa função? Ah, mas então, William, você está exigindo uma família perfeita? Não. Uma família, como nós estamos aprendendo aqui com Davi, enfrentava seus problemas, mas identificá-los, lutar. Você já parou para pensar no planejamento familiar? Em que você deve investir de fato? Investir tempo em sua família, atenção, proximidade, desenvolver respeito, cumprir os compromissos. Sabe aquela coisa de nunca demonstrar ao seu filho um ensinamento nocivo? Sabe aquilo que nós ouvimos na igreja quando crianças, aquele exemplo dos nossos pastores experientes, que chegava alguém para bater palma na casa, para de repente conversar com esse pai, e o pai chamava o filho e dizia: filho, vai lá no portão e diga para essa pessoa que eu não estou em casa. O que ele ensina? Que mentira é normal. Ele ensina que não querer atender e mentir que não está em casa é algo simples. Isso gera uma percepção de que eu posso fazer o que eu quero também. Então são nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos. Outra coisa, eu vi um texto de um pai, de um avô muito experiente esses dias. E ele disse: pai, mãe, não reclame tanto e não perca o controle com os desajustes dos nossos filhos, com a bagunça às vezes no quarto, né? Porque você tem que falar 1, 2, 10 vezes. E ele dizia: fale, cobre, ensine a ter organização, mas não o maltrate, não provoque a ira, porque os filhos vão embora e você vai sentir saudades disso. Então trate bem, seja amigo. E quando eu digo amigo aqui é com muito cuidado, é não inverter os valores, não ser só amigo. Meu pai é meu parceirão, só no sentido dessa temática que muitas vezes pode ser equivocada, de que enquanto amigo eu abandono a autoridade de pai. Não é isso, eu estou dizendo de uma amizade sincera, mas acima de tudo desse filho perceber que você é pai, que você ama, que você demonstra amor e laços de afetividade nas ações diárias.
Eu vou perguntar para você hoje, você já elogiou o seu filho pelas conquistas que ele tem? Já elogiamos, de repente, os nossos filhos pelo resultado escolar? Pela aprovação em um processo seletivo? Já elogiamos por ele estar se desenvolvendo, por ela ter conquistado um avanço nas notas escolares? Isso passa. Mas quando fazemos isso, estamos nutrindo um sentimento de confiança, de uma postura segura, e a responsabilidade é nossa. Os pais, os cônjuges, eles precisam demonstrar relacionamento saudável para que os filhos tenham equilíbrio. Não discuta em frente aos filhos. Não trate mal a sua esposa. Não trate mal o seu esposo. Que haja na nossa casa um ambiente de adoração a Deus, porque a vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Eu tenho observado uma carência enorme da figura do pai, da presença da mãe, e não é oferecer ao filho o melhor smartphone, o mais caro. Não, o que muitos deles lamentam é a proximidade, o carinho, a afetividade. Que Deus nos ajude. E com muito respeito, eu sei que não é uma tarefa fácil, mas conquiste. Não abandone nunca o seu filho. Vou abandonar, já desisti. Jamais, não faça isso. Porque se você fechar as portas ao seu filho, as drogas irão abrir. Se você fechar as portas para a sua filha, que de repente, por causa de um conflito, por causa de uma situação, por causa de uma decisão, reitero, entendo não ser uma tarefa fácil, mas abençoe. Eu encerro te dizendo, já abençoou o teu filho hoje? Você já foi ao quarto da sua filha, estendeu as mãos sobre ela enquanto ela dorme e já disse, eu te abençoo em nome de Jesus? Você já proferiu essas palavras sobre a vida do seu filho dizendo, você será uma bênção? Você vai desfrutar do melhor dessa terra? Fale isso. Vá ao quarto do seu filho, estenda as mãos enquanto ele dorme e diga, eu profetizo o melhor salário para o meu filho. Eu profetizo sobre a vida da minha filha um casamento abençoado. Eu profetizo sobre a vida da minha filha uma vida de estabilidade emocional. Faça isso. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com as palavras ditas na hora do nervosismo. Se acontecer, porque não somos perfeitos, peça perdão. Diga, filha, eu me excedi. Diga, filho, eu forcei a barra, mas eu te amo. Nós servimos a um Deus que é amoroso, que nos perdoa, que nos dá vitória. E esse é o desejo do nosso coração. Vamos orar? Querido Deus, Pai de toda a eternidade, nós te louvamos por esse espaço e começo te agradecendo pela nossa família. Eu te agradeço pelos ensinamentos que tivemos. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de te servir. Enquanto o mundo está em desajuste e desordem, a tua igreja se levanta com autoridade na terra, como agência espiritual nesta terra, de valores tão corrompidos para dizer, tu és o Senhor da nossa casa, tu és o Senhor da nossa família. Mas o meu pedido neste momento é que o Senhor produza em nós, a começar por mim, um coração temente a Ti todos os dias. Que possamos entender da responsabilidade de orientar os nossos filhos e criá-los no temor da Sua palavra. Eu oro neste momento em favor desse pai que chora e diz, não sei mais o que fazer. Eu oro por essa mãe que de repente diz, perdi o controle, não tenho mais saída. Que o Senhor dê graça, estabilidade e que haja diálogo, que haja amor, que haja responsabilidade e que, acima de tudo, haja entre pais e filhos esta comunhão, essa cumplicidade. E temos a certeza, é a Tua palavra quem diz que nenhuma ferramenta preparada contra Ti prosperará, nenhum mal chegará à nossa tenda, porque o Senhor é aquele que nos guarda. Sobre a nossa família, nós oramos agora agradecendo, porque o Senhor é quem nos protege e quem nos dá vitória.
sobre a família do meu irmão, da minha irmã, que nos acompanha neste momento, que haja a tua paz e a tua bênção, e que possamos desfrutar da alegria verdadeira, da tua graça e virtude do teu Espírito Santo, para guerrearmos e vencermos na autoridade do nome de Jesus. Que Deus abençoe e te guarde, e faça resplandecer sobre todos nós o seu rosto e nos dê a paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.